Olá, bem-vindos ao MTS Talk, o novo podcast do Ministério Apostólico Terra Santa. Nós somos uma igreja localizada no bairro do Fonseca, em Niterói, e aqui nós somos alguns dos jovens desse ministério e os hosts também desse projeto. Nós iremos aqui nos apresentar, e falar um pouco, sobre um tema bem legal, bem específico, que é o jovem cristão no meio secular e principalmente na universidade, que é o ambiente que nós aqui estamos inseridos. Eu sou o João Melo e faço administração, tenho 19 anos e também sou da Universidade Federal Fluminense. Agora eu vou passar a palavra ao João Vitor. Muito boa tarde a você que nos escuta, você que nos assiste. Meu nome é João Victor, eu tenho 22 anos, eu estudo na Faculdade Universo, Salgado de Oliveira, eu faço fisioterapia. Tudo bom? Meu nome é Lorena, eu estudo no mesmo local que o João, que a Lívia. Eu faço letras, eu estou no meu 7º período, finalmente, está acabando. Eu trabalho também, eu trabalho no administrativo, que não tem nada a ver com a minha área, mas... Gente, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou a Lívia, eu tenho 20 anos, eu faço pedagogia na UF, eu estou inserida no mercado de trabalho. Sou do Ministério de Louvor aqui da igreja também, todos nós somos. Na verdade, tudo isso. Todos nós somos do Ministério de Louvor, a Lorena da mídia, do som, eu, João, os dois Joões, e nós estamos ali tocando e cantando no altar. Exatamente. Como vocês puderam perceber, cada um aqui é de uma área um pouco diferente. Tirando a Lívia e a Lorena, que uma é de letras e outra de pedagogia, que tem alguma correlação, eu sou de uma área mais financeira, mais do RH, e o João Vitor da área da saúde. Então, com certeza, nós teremos muitas experiências um pouco diversas, e vai ser com certeza muito legal para enriquecer, esse momento. Queria também falar um pouco, talvez quem quiser começar a falar, sobre esse assunto, que é como que foi o início para vocês na universidade? Como que foi isso de entrar num ambiente assim que é tão falado dentro da igreja às vezes, às vezes até colocado um pouco de medo pra gente, e como foi pra gente encarar isso? Pode. Bom, pela minha opinião, quando eu entrei na faculdade, foi no semestre passado, foi recente retrasado, como eu sou uma pessoa de uma personalidade muito, muito aberta, eu aceito a opinião adversa, eu escuto as pessoas. Para mim, foi um ambiente que eu pude aprender muito. Foi um ambiente que eu pude aprender que existe o diferente, aprender que não é só... Apesar de eu querer colocar minha opinião em pauta, eu também respeito a opinião do diferente, mas eu também tenho os meus princípios, e eu não mudo os meus princípios. Exatamente. Eu apenas aceito o jeito que as outras pessoas são. Realmente, tem bastante disso e a gente tem que se abrir, ao novo, ao que é diferente pra gente. Mas, eu acho que isso não seria exatamente... Acaba que muitas pessoas têm essa visão do cristão, de como se nós fôssemos extremistas e tentássemos colocar a nossa verdade, a nossa... Na frente, isso, como se a gente tentasse impor o que a gente acredita. Eu não estou negando que isso existe, mas eu estou afirmando, e com muita veemência, que isso nós não somos a maioria. Entendeu? Que isso não... No ambiente, principalmente da federal, porque ele está falando um pouco dessa questão da universidade. Exatamente. Não, eu tô falando em qualquer... Para quem não sabe, eu estudo numa universidade particular e eles estudam na universidade pública. Só para deixar claro. Em qualquer ambiente, nós somos tidos como cristãos, como se nós tentássemos impor a nossa religião, Cristo, a qualquer um. Muitas vezes a gente nem abria a boca. Exatamente. Às vezes só pelo nosso... Já vem o preconceito nossa postura. Eu me lembro que... Só para a gente não se misturar com as pessoas que, por exemplo, saem ou se divertem de uma maneira que um jovem do mundo se diverte, a gente é taxado. Como querer impor. Não, desculpa, pode falar. Nada. Eu me lembro que quando eu estava no primeiro período, assim que eu entrei na faculdade, eu nunca escondi que eu sou cristã, nunca tive isso comigo de sentir vergonha ou qualquer coisa assim. E eu acabei precisando, é inevitável, até porque não tem motivo nenhum para eu me excluir dos meus colegas de classe. Isso não tem nem razão, nem fundamento, O próprio Jesus andava no meio. Isso, exatamente. Quem se exclui, eu acho um absurdo, porque, como a gente estava falando antes daqui de começar, não tem como você se destacar se você não está lá no meio. Mas assim que eu entrei no meu curso, assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a conviver com os meus colegas de classe, meus colegas de turma, e desde o início eu sempre deixei bem claro que eu era cristã. E conforme nós fomos pegando intimidade, chegou um menino e
ele era negro, ele tinha a orientação sexual diferente do que, né? Uhum. Do que do biológico, e tudo tá bom. E tudo É a bem. opção É a dele. opção dele. Tudo bem. Eu não tento Mas impor nada. uma das coisas que, com uns 4 meses, assim, a gente já tava acabando o período, ele chegou pra mim e falou assim, nossa, Lorena, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, eu pensei que você era racista e homofóbica. De graça. Ele meteu essa, assim, ao vivo. Só por ser cristã. De Por graça. simplesmente declarar que você é cristã. Exatamente. E Na verdade, ela nem declarou, né? E ninguém pode falar que foi por causa de política. Não. Pelo contrário, eu sou uma das pessoas mais desligadas politicamente que eu conheço. Eu sempre achei muito importante isso, que a política não influenciasse nos meus relacionamentos e tudo mais. Não estou falando de princípios, estou falando de política, né, de candidatos políticos, de partidos políticos. De ideologia. Isso. Sim. Então, eu fiquei muito chocada que simplesmente pelo fato de eu me declarar cristã, eu ter já um rótulo Eles tão colocam no pacote, né? absurdo. Colocam naquela rodinha e você tem que ser daquele padrão de cristão. Só porque eu sou cristã, vem junto, entendeu? E da onde, tipo, isso vem, sabe? Da onde vem que o cristão, por exemplo, é racista? Não sei. De Eu onde não vem sei. esse pensamento? Não sei. Realmente, que- às vezes existem casos de pessoas dentro da igreja que acabam falando um pouco, né, reproduzindo esse discurso, não racista, não sei, não vejo, mas um pouco Intolerante. um pouco Segregatório? intolerante, que assim, tem coisas que realmente estão dentro dos princípios da Bíblia, só que eu acho que realmente existem pessoas que acabam se exacerbando um pouco, talvez. E aí, talvez erradamente também essas pessoas pegam isso para tomar uma versão completamente do evangelho quando na Não verdade existe o não é. talvez, é completamente errado. Completamente. Não existe. Não existe acho nesse tipo- âmbito. Ele sempre tem certeza do Eu que eles acho pensam. que eles, Quis ser o mais branco, mundo mas não em tem si como. gerou uma visão da gente que nem se tentássemos muito nós conseguiríamos alcançar. É. Entendeu? Verdade. Porque eu acho engraçado também que pintam um pouco a gente como se a gente fosse a maioria, só que quando a gente chega lá na universidade, cara, a gente é completa minoria. Cara, eu tô numa turma de 40, se tiver na verdade, eu sou o único do ambiente que eu tô que me declaro cristão e tal, os restos não. Cara, dentro de 40, 50 pessoas, não deve ter mais 2 cristãos. Tá, eu tenho que compartilhar isso, não sei a opinião de vocês, mas pelo menos é uma coisa que, de todos os períodos que eu já tive, eu sempre, como eu falei, eu nunca tive vergonha de falar que eu sou cristã, mas eu sempre, desde o início, me senti inibida a falar. Eu sempre que existia uma barreira, que se eu falasse que eu fosse cristã... Ia te comprometer. Exatamente. Na verdade, comigo aconteceu uma situação um pouco fora da curva. Acho que foi no meu primeiro dia de aula, na matéria de introdução à vida acadêmica, né? As meninas, em geral, né, na pedagogia, são mulheres. E elas estavam se apresentando. Por que você escolheu o curso, né? Porque você está aqui. E muitas delas falaram que veio da igreja à vontade, porque elas participaram do departamento infantil. E ali elas despertaram um carinho, um amor por crianças. E elas falaram um pouco sobre o futuro profissional delas, que elas gostariam de seguir na psicopedagogia. E, assim, foi muito surpreendente. Eu falei, cara, sei lá, me senti um pouco acolhida, mas acabou que a turma se desfez ao longo do tempo e fica na situação que o João falou. Tipo, acaba que é difícil você identificar outro cristão. Eu só fui identificar uma cristã que estava na minha turma já há 2 semestres, na verdade, e a gente, você é cristã? Ah, eu sou cristã. Então foi assim, graças a Deus a gente se encontrou aqui, porque isso também é uma forma de você se fortalecer e de você não ficar numa neura de que você não pertence àquele lugar. Não, os cristãos, eles têm que ocupar as universidades públicas, sim, eles têm que fazer parte daquilo, porque senão já está dominado. Então, os poucos que estão ali precisam fazer algum tipo de diferença. A gente precisa... Se você está na universidade, você precisa se fortalecer com criar novas alianças também. Você não pode minimizar o seu pensamento na frente dos outros. As pessoas têm que ter a opinião delas e você tem que ter o direito de ter a sua. Cara, e eu vejo que muitas vezes algumas jovens, né, no meio cristão, às vezes até se inibe para a questão do estudo. Isso rola muito, cara, de não querer adentrar no ambiente universitário, muitas vezes até
Eu já Por não conheci entrar. também. Medo do que você vai encontrar Medo da lá. repreensão, Isso. medo Sim. da retaliação de um professor, seja de Exatamente. aluno. E, cara, a gente só vai conseguir transformar esse cenário a gente estando lá. Graças a Deus, a gente tá lá dentro da UF. A gente vê alguns movimentos, não são muito grandes, mas existem movimentos, sim, questão de células, de coisas que acontecem lá dentro. E que é uma forma da gente se sentir acolhido, sim. E o que a Lívia falou também, né, de que a turma, quando ela entrou, tinham bastante cristãos, mas isso rola muito. Não sei se na experiência do João Vitor na Universo tem, mas que a turma que eu entrei já é completamente diferente da turma que eu tô agora. Questão de disciplina e tal, isso Uhum. muda muito. E faculdade não é colégio, né? Que você tem a Totalmente. coordenação pra falar. É meio lei da sobrevivência. Se você não se inscrever, não se No meter curso. lá nas coisas, você tá ferrado. Senão vai ficar pra trás. Se você não correr atrás do Nunca dia da vai se prova, formar. você não vai fazer a prova, vai perder. É o que o pessoal costuma falar, né? A gente, não paga, a gente, além do imposto, não paga nada, mas paga com a saúde gente- mental. Eu não pago a faculdade com dinheiro, mas Pois com... E é isso, e a gente tem que se inserir, cara, porque se a gente não ter um grupo de trabalho, não ter um grupo pra fazer as coisas, a gente se perde dentro da É universidade. Exato. impossível você É. concluir a faculdade sozinho. Sozinho. É impossível. É Não tem. impossível. É impossível. Se a pessoa vai com essa mentalidade, uma coisa que eu acho. Eu conheço uma pessoa assim. Ela falou, né, é comum, né, todo mundo ter blusa de escrito. Atlética. Da Isso. Atlética. Isso. Não, Do seu mas não curso. só atlética, Do mas seu curso mesmo. com o nome mesmo da Aham. faculdade. Do curso, Aí a tá menina falando. Essa história eu conheço. Então, ela se virou pra mim e falou assim: eu não gosto. Eu não tenho blusa da faculdade porque eu não quero que me identifiquem como uma aluna dessa faculdade. Eu fiquei assim, ué, gente, é mó tem motivo. vergonha, né? Mó motivo Da de própria orgulho, né? profissão. Pô, passei numa federal e tal. Aham. Aí eu fiquei assim, eu também não tenho blusa, mas é porque eu não gosto da estampa. Aí ela falou assim, é porque eu não quero que quando olhem pra mim, me identifiquem com o que já generalizaram que seria uma estudante da federal. Eu não quero que quando olhem pra mim, Nossa. me vejam como uma adolescente mais jovem que falta sexta-feira à noite pra ir pras baladinhas, pras festas. Eu não quero que me vejam como se eu fosse uma bêbada, uma drogada. Acho um exagero? Acho. Mas eu entendo o ponto eu entendo dela. o pensamento, Eu entendo também que entendo se o ponto. agrava por ser um curso de humanas também, né? Sim, mas eu entendo o ponto, só que é exatamente esse pensamento que eu vejo que às vezes permanece essa cultura dentro da universidade. Porque se a gente não, de certa forma, ir colocando, né, nossos pensamentos, colocando... Não é verdade, impor, nossos mas é pensamentos, colocar. É Não os colocar. nossos pensamentos, é o pensamento de Cristo, aquilo que a Bíblia traz. Nossos É princípios. como se, A tipo, gente não a vai gente modificar esse cenário. só passasse por lá e não deixasse nossa nenhuma marca. diferença. Não fizesse E se diferente. você não tá lá pra fazer diferença, pra que você tá? É exatamente o motivo que a gente tá no mundo, entendeu? Sim. Se a gente não tá aqui no mundo pra mostrar a diferença, pra fazer o contraste, por que a gente tá aqui? A gente é só mais um. Exatamente. Humor, Deus E abomina, assim, né? e não é fácil, né? Né? Jesus já falou que não seria fácil. Porque, cara, é um sufocamento muito sinistro. Você chega ali, você é bombardeado Rola a tentação. o dia inteiro, o que você tá na faculdade, durante todos os momentos, pelos professores, seja pelos seus colegas de classe, do lado de fora da faculdade. Ali, aquela parte, você tá sendo bombardeado o tempo todo. É alguém fumando maconha na Sim. sua cara. E vai tornando Sai da aula, um a galera hábito. bolando Algo, dentro. algo É normal. uma coisa que eu fico assim... É Que surpreendente. é cotidiano de Porque alguém que a minha estuda. definição de normal mudou. Mudou Ah, depois que entrou na faculdade. Entendeu? É normal ter Não, alguém antes, usando de drogas. maconha na rua, pra mim, a festa Era um exatamente. absurdo. Ah, E hoje em todo dia pô. Mas só que a gente não tem que tratar... na verdade, é normal a gente ver isso. Só que a gente É não cotidiano. pode tratar que Como- isso seja como algo- normal pra gente. que seja normal pra você. Na sua roda de amigos, seja no seu convívio. Um exemplo Agora, no disso que eu tô caminho- falando não dá pra você, assim, é muito difícil para um jovem cristão entrar na faculdade. Eu só vou estudar. É muito difícil porque você tem que caçar muitos caminhos. Você tem que ir atrás. Faculdade você- não é uma escola, você tem que exatamente, correr atrás. Não Achar tá que tudo não é dado pra proveitoso. você. Eu não acho que é proveitoso, não só falando não como cristão, mas como pessoa sendo formada. A faculdade, ela não é só o que você aprende dentro da sala de aula, mas é um conjunto de vivências. São as suas relações interpessoais, na verdade. Isso, a faculdade, eu acho que a universidade, a faculdade é um mundo maravilhoso, desde que você saiba respeitar os limites, Sim. entendeu? As vivências, porque, Sim. compartilhar as experiências, os professores que eu tenho, gente,
são pessoas absurdas. Eles já viajaram o mundo, já fizeram isso, já fizeram aquilo. A quantidade de experiência que eles têm para passar é incrível. Realmente. Mas algumas coisas que me preocupam é que sai do ponto, sai da questão de ideologia, porque no meu curso, a festa de calouro se chama pedagogia, né? Pedagogia. Desculpa, mas que tipo de pedagogo você tá estimula querendo formar com esse nome de festa, pedagogia? Mas é coisa dos alunos, né? Não é da... Sim, é dos Não, alunos, mas obviamente isso não é tem a ver muito, com o direito. mas formado isso é pelos alunos? muito bem aceito. É tipo, Com certeza. É muito bem aceito. Tanto que os professores, os meus professores deixam de dar aula por uma semana para que os alunos possam ir a essas festas. E assim, quando a gente entrar, cara, graças a Deus a gente tem aqui, todos aqui, né, tem a família também dentro da igreja, e a gente teve essa instrução, né? Porque a gente tem a instrução da igreja, dos pastores. A nossa igreja, né, passou por uma transição, né, de pastores. Os nossos pastores que tinham até o ano passado, eles foram professores universitários, tanto os dois, no caso. Então eles trouxeram uma bagagem pra gente aqui, que foi muito importante, pelo menos pra mim, quando eu entrei na universidade, que eu já entrei meio calejado, sabe? E também além da minha base, porque não adianta só a gente estar aqui na igreja e ter um Deus dos nossos pais. A gente também tem que ter as nossas as experiências. nossas certeza. experiências. Exatamente. senão acontece a mesma coisa que E aconteceu outra com coisa, Paulo, assim, com- tipo, Eita, meu Deus, esqueci. Aqueles caras que levaram, que foram repreender os demônios em nome de Paulo. Agora, Ah, eu não tem, lembro não dessa tem, eu acho que É. não tem o nome deles. Tipo, se você tentar viver um evangelho da experiência outros. dos outros, não dá rola. certo. Não, Tem que ser Deus o é um seu. Deus Você não a pessoal vai longo demais prazo pra não isso. Tem que ser o serve. seu. A longo prazo não funciona. Tem que ser a Sim. sua Porque experiência. você vai só repetir. Vai ser só uma repetição. Se- E e- uma coisa que eu vejo que, tipo assim, deu muito certo, né? Nós que estamos, em especial nós que estamos dentro da universidade, primeiro, a maturidade. Tipo, não dá para entrar na faculdade se você não tiver com o seu psicológico, assim, bem preparado, seja na sua vida espiritual, seja com os seus pais em casa, sua paternidade, a sua família. E também a gente aprende sobre, parece bobo, mas sobre ter amigos dentro da igreja onde Sim. você está. Sim. E assim, nós somos muito próximos, nós somos muito amigos e E assim, nem sempre foi assim. isso é Graças a Deus verdade, isso foi exatamente no construído. Essa momento história que eu pra- entrei na universidade. Isso é Isso outra foi história que a gente pode contar no construído. outro dia. Mas não é Não, e fácil. foi justamente no momento que a gente começou a entrar Sim, na universidade. tipo, que nós se nos juntou mais. conhecemos, Isso eu foi acho que desde construído. que nós tínhamos 7 anos. Mas é aquela 8, história de 9 anos de conhecer idade. aquela menina da igreja, aquela barreira. A gente, Exatamente. eu de um lado Já de cá falei, e ela né? do lado de lá. E isso é uma Não forma... eram amigos, eram conhecidos da igreja. É. Só concluindo, isso é uma forma de fortalecer, porque você Sim. não fica, eu não tenho amigos, eu preciso fazer amigo em qualquer lugar. Não, você tem os seus Verdade. amigos da igreja. E assim, e é entender que o que é ser um jovem? Um jovem sai, um jovem curte nós mesmos, assim, pelas nossas próprias Exatamente. experiências. A gente tá sempre indo no cinema, a gente tá sempre no plaza fazendo um lanche. Então, Ninguém criar quer ir na esses trilha comigo. vínculos de amizade Ninguém quer também. ir no museu com ele. Gostos diferenciados. Não, por favor, gente. Ele quer ir no Museu museu. do Vamos pra Man, praia. Museu do Man foi tenso. Eu acho que cobrar uma coisa tudo na nossa vida existem fases. A própria Bíblia diz isso. Existem tempo de todas as tempos. coisas. Isso. Eclesiastes. E cobrar uma coisa que não está no nosso tempo, cobrar uma responsabilidade que não é devida à nossa idade, que não é devida às nossas condições, é empurrar a gente para um caminho que talvez não tenha volta. Lembrando que isso não pular é etapa. É questão de pular etapa. E isso você não é passa- subjetivar os princípios, jamais. Nós sempre seremos a favor dos princípios Claro. celestiais. Mas é exatamente o que a Lorena está Você falando. é tipo as igrejas que aceitam o toque do chofar. Você não tem como pedir para uma criança, porque ela não vai entender a responsabilidade. A criança não Do vai ato entender a profético. responsabilidade de A subir no base altar bíblica, e pregar. Tudo isso. Você entende? A noção de tudo. Existem tempos, existem momentos. Processos, existem etapas. Sim, Deus sempre respeitou o momento em todo, em tudo. Ele sempre respeitou o momento de cada um dos personagens bíblicos. Cara, o próprio Jesus Começou com respeitou. 30 anos. Exatamente. Ele começou a poder Ele ter veio começado. como humano, ele esperou Eu o acho tempo que- dos humanos, entre Sim, aspas. ele que viveu tá como com 30 humano. anos começar Uma o das ministério das dele. frases Isso que eu vejo mais repetidas nos evangelhos é: ainda não é chegada a minha hora.
Ainda não é chegada a minha hora. Ah, por que que você já não fez? Tipo, você só podia ter... Podia ter feito e Ele pronto. começou com 30 anos e terminou com 33 o ministério dele. E o que que ele fez com todos esses 20 blaus anos anteriores? Ele podia ter feito muito mais milagres, ter instruído muito mais, ter dado muito mais exemplos, mas não era chegada a hora. E ele respeitou Esperou o momento dele. Só propício. chega um pouquinho mais próximo do seu microfone, por favor. Desculpa. Ele respeitou o momento propício. E eu acho que isso é uma grande ofensa ao jovem como pessoa, quando você não respeita esse momento dele. Quando você cobra uma Você coisa... não respeita, é não é verdade. tipo porque eu sou cristã que eu tenho que parar com as brincadeiras com os meus amigos. Não é porque eu sou cristã que eu não vou Sim. fazer piada. Que eu não faço piada, Eu que eu vou não ter rio, cuidado que com eu as não brinco. piadas que eu vou fazer. Sim. E isso em qualquer primeiro, pra não- momento da minha vida. Isso, primeiro pra não ofender a pessoa e Apesar depois... de tudo, nós somos essencialmente cristãos. Então, Sim. existem coisas que realmente nós não vamos fazer. Mas essa coisa que a gente falou de ir no cinema é até pra comunhão. A gente tá crescendo Exatamente. Rir de uma piada, bom, rir de uma isso é coisa saudável. engraçada que acontece. Isso A gente é gente normal. fortalece e a gente Fortalece cresce laço. então, espiritualmente como pessoas juntos. Eu tenho uma experiência pra contar. Vocês não sabem, mas eu já fui missionária. Eu passei eu separei um ano da minha vida pra fazer missões. Eu entreguei a Deus. Foi um tempo maravilhoso que eu tive no Projeto Flechas. Mas quando eu voltei, eu já havia orado, já havia conversado com os pastores e eu senti que esse um ano era o que Deus estava requerendo de mim naquele momento. E quando eu voltei, eu estava brincando com uma amiga minha e uma pessoa de fora viu. Eu tava brincando, dei um soquinho, falei uma piada, aí a pessoa chegou pra mim. Foi isso que você aprendeu no campo? Foi isso que você aprendeu sendo Já missionária? te botou na caixinha, já te colocou na completamente caixa. que você tá entendendo. Porque também, você não sabe, muita gente não sabe, eu sou filho de pastor. Então, quando se é filho de pastor, às Tem uma vezes você responsabilidade. sofre uma pressão do externo, assim, do entorno, absurda. Que Te é, coloca numa assim, caixa e se você meus fugir dessa pais, caixa... Exatamente. graças a Deus, meus pais nunca tiveram essa pressão em cima de mim, que eu tenho que ser perfeito, que eu tenho tudo. Eles sempre me ensinaram os princípios e, graças a Deus, eu quis seguir esses princípios. Eu não vejo mais que eu tenho Deus dos meus pais, eu tenho as minhas experiências, saca? Mas você vê desde pequeno, assim, algumas coisas que acontecem de gente meio que... O que não- seria não dentro da natural igreja, às pra vezes outras de fora. pessoas, né? Tipo, você é o filho de pastor e você brinca, você... Você brinca, tá você jogando faz videogame, piada. qual for. O que é totalmente joga o time esperado, o que seria totalmente de um esperado jovem pra da outras idade dele. crianças. Exatamente. É, E é isso que eu vejo, porque há pouco tempo eu tava conversando com o pessoal e falou, cara, a maioria dos filhos de pastores que eu conheço não estão no evangelho. Isso uma é verdade, cobrança isso é uma muito grande absurda. verdade. É uma a mídia tá cobrança. aí pra mostrar pra gente. Exatamente. Quantos Parece Porque que é mais eu vejo, suscetível, cara, parece que torna mais suscetível Sim, o filho do porque é pastor uma pressão, a se desviar. é que a gente não é de uma igreja grande, assim, é uma igreja de médio porte, e graças a Deus isso daí sempre foi ensinado pra gente, assim, a gente não pode questionar isso, mas, assim, existe a pressão, se meus pais não tivessem essa sabedoria comigo também, poderia ocorrer de certa forma, porque, cara, realmente rola muito isso, eu entendo perfeitamente isso aí que você falou quando você estava em missões. É como se eu, por me tornar missionária, você por Se ser... tornasse uma escala superior. Exatamente, eu Te sou um colocasse num tipo pedestal. diferente de num ser humano. pedestal. Eu tenho que eu tenho que ir a um nível além do santo dos santos, entendeu? Eu vou Verdade. ter que criar um novo tabernáculo, Acontece moldar um muito novo isso. tabernáculo pra mim. Montar um tabernáculo. Por exemplo, a gente, todo mundo aqui, nós quatro aqui, somos do Ministério de Louvor. Então, existem certos comportamentos que uma pessoa de fora vê e fala, uma pessoa que atua no Ministério de Louvor faz isso. Mas Sim, é óbvio que a gente não tá negligenciando, Negligenciando a reverência. a seriedade, Exatamente. a reverência que é estar no altar. Porque que é o ministério. Sim, Lembrando tanto que a gente tem- chega aqui, pô, 1h30 antes do culto, nós temos o nosso momento de oração, nosso momento de ensaio, as e pessoas tudo morriam isso nós, fulminadas graças a por Deus, isso, né? é. Antigamente. na velha aliança. Na velha aliança. Mas É assim, sério. mas a gente realmente é bom deixar esse adendo que a gente entende realmente que existe essa seriedade, mas que a gente também tem nosso momento de comunhão. Eu e que- ainda É sobre sou equilíbrio. humana. É Ainda sobre sou humano, equilíbrio. ainda sou jovem. Exatamente. É sobre você não colocar todas as suas ações na desculpa de que você é um jovem, mas também não Isso. se... Exato. Não Né, tirar a tipo, culpa, não se tirar exato. fora do... É aquele negócio, eu acho que aí cai naquele versículo, né, de não julgueis, que o pessoal usa muito de, você não pode julgar nada porque tá lá escrito, mas tá, e o resto do versículo, entendeu? Uhum. O pessoal pega como se você não pudesse julgar mais ninguém, como se tudo fosse lícito Tudo e pudesse. tudo conviesse, entendeu?
Eles Porque, na verdade, recortaram. não julgueis conforme a vossa justiça. Não é Exatamente. conforme o que você pensa ser certo ou errado. É como Né? se E não eles- é condenação. Nós não condenamos. É como se Não cabe a tivesse nós condenar. Quem é o juiz recortando é uma Deus, né, coisa. realmente. Microfone. Gente, de novo. É que tá virado contra você. Melhorou? Mas daí essa questão, né, que você falou, que a gente tava falando, né, que não confundir essa questão com a irreverência, isso daí também tem muito a ver com o que a gente tava falando da universidade, cara. Sim. Porque se a gente entrar com essa... Porque a gente não Aham. pode entrar com essa visão de... festa... Não de festa, que é óbvio. Né? Fecha, é óbvio. Mas, É, por exemplo, o mas assim, convívio. A gente vai ter que conviver com pessoas Não é diferentes, sobre que se pensam excluir diferente. e também não é Não é sobre... excluir e não se excluir. Exato. Exato. Não Mas é, não é se excluir, mas também é vencer as tentações. Isso. né? A pessoa te usar como referência. Não é se excluir, mas também não é você estar tão inserido naquilo a ponto de as pessoas as pessoas te olharem, reconhecerem. exato, De te parecer- confundirem com Não, parece como que lá no daquele bolo. meio, Você entende? pode estar lá no meio, mas fazendo a diferença. Sim. Isso. Pode ser Entendeu? diferente. Você pode ter amigos que Então, fazem, por Sempre exemplo, uma umas tendo em coisa coisas, mente que não é mas fácil. você, entendeu? Não é fácil. você é o diferente. Você Parece é... óbvio falando, mas não é Uma fácil. parada Na dentro prática do- não é fácil. Uma parada dentro da universidade que tem me ajudado muito, que é basicamente revisitar as promessas de Deus pra minha vida, Exato. sabe? Revisitar aquilo que Deus já me falou, revisitar aquilo que tá na Bíblia. Tipo, você anota? Não. Não, tô falando de revisitar as promessas daquilo que Deus já me Sim, falou. sim. Porque, assim, muitas vezes no processo, a gente acaba esquecendo daquilo que Deus nos deu de chamado. Pensa a curto prazo, né? Sim, Quando você tá na exatamente. E aí universidade. vem A gente a fica tentação. encurtado naquela vista, assim, do Uhum. problema. E Uhum. muitas vezes a tentação vem e a gente meio que pensa no momentâneo e esquece que existe um além, sabe? Isso. Uhum. Porque dentro da universidade existe tentação em questão sexual, em questão de bebidas, de drogas. E E assim, tudo é mais fácil na universidade. No início, assim, quando começou as aulas presenciais, né? Que eu acabei pegando bastante aula EAD, como a minha turma... o pessoal, tipo, era um pouco mais, assim, disperso um do outro, né? A turma no online foi muito dispersa. Então, assim, Afastada. eu cheguei no primeiro Não dia da gerou nenhum faculdade... Cria um tipo contato, um laço de Exato, eu amizade. cheguei no primeiro dia da faculdade sem, tipo... Conhecer nenhum ninguém. colega Não, de primeiro turma. dia presencial que E você assim diz. foi muito. Exato, primeiro dia presencial. E foi meio tenebroso, sabe? Mas aí, tipo, me vinha no meu coração que, cara, Jesus tá aqui do meu lado. Entendeu? Então, quando você tem nesse nível de intimidade, exatamente o que o João tá falando, sobre revisitar as promessas, de não pensar, conseguir enxergar além daquilo ali, quando você consegue ver a longo prazo e tendo consciência de que o Senhor tá ali do seu lado, isso, assim, é uma verdade pra mim, porque é o que eu faço todos os dias quando eu for pra faculdade. Sim. Nesse sentimento de, às vezes, de solidão, de caraca, mano. Verdade. Até a Parece que própria eu tô música sozinha. diz, A gente tem que né? revisitar Quero quem a gente trazer à é. memória A aquilo gente que me traz A gente esperança. tem que lembrar do que a gente é. Parece E que eu lembrar tô da nossa missão. sozinho. Missão de transformar pessoas, Sim. ser canal de bênção na vida das E, pessoas. assim, é chamar o Espírito Santo pra estar com você. Ele se faz como pessoa, ele supre as suas necessidades. E, assim, isso funciona muito pra mim. Então, eu acho que, assim, conforme você vai Sim. também vivendo e não se deixando levar, você vai criando caminhos, assim, estratégicos que vêm mesmo do céu. Sim, e a questão, né, do que eu falei Pra do não processo, que surtar. é justamente também aquela parada que às vezes nós podemos esquecer, e aí, pô, será que vale a pena realmente o pecado? Será que vale a A pena? gente começa a duvidar, se Sim, questionar. não, agora falando assim, será que vale a pena eu ficar com aquela pessoa, eu provar aquilo, sendo que existe uma promessa, até na Bíblia tem essa questão, quando você vai ver lá no deserto, Na eles tentação. estavam, eles tinham a provisão diária de Deus, eles tinham a promessa da terra prometida e mesmo assim eles estavam desejando os Duvidando, legumes, os estavam duvidando. vegetais Isso. Do do Egito Egito. quando eles eram escravos, cara. Exatamente. Então, Isso- muitas vezes, cara, os jovens, desculpa, Não. só pra finalizar aqui, ele esquece das promessas de Deus por troca de algo momentâneo, um prazer momentâneo. Esquece E assim, pra cara, frente, existe esquece uma do promessa, futuro. por mais que às vezes aqui ninguém namora, não existe uma pessoa e tal, mas Mas eu um dia guardo. vai. Um dia Um vai. dia Eu vai. guardo meu corpo pra alguém, sabe? Eu Sim. guardo a minha pureza como respeito ao templo do Espírito Santo que eu tô e também Ao pra ter matrimônio, respeito ao realmente matrimônio. a alguém, sabe? Sobre a questão da droga também é esse mesmo pensamento. Que Respeita o existe tempo. algo além, que é a promessa de Deus para as nossas Duas vidas. coisas interessantes de pontuar sobre a pregação, o que a fala do João me fez lembrar sobre a pregação do pastor Júnior hoje, sobre que Jesus, ele veio para a Terra, ele se fez homem, ele passou pelas tentações que a gente passa todos os dias, ele foi tentado, ele passou aflição e ele venceu. Então, também, assim, quando você lê a palavra, isso também é uma forma de você se De fortalecer. consolo, né? Sim.
E, tipo, Então, quando De te conforme- confortar. E assim, Exatamente. a palavra ela não Jesus volta passou vazia. pelo que eu tô passando e eu É. vou vencer porque ele venceu. A palavra não Exatamente. volta vazia. Então, quando você lê, às vezes você não vai lembrar daqui a 2 dias, mas quando você estiver passando por aquela situação, a palavra, pra mim, comigo isso acontece. A palavra vem à memória. Sim. Trazer a memória que Totalmente. traz a esperança pra gente. E sobre as drogas e bebida e sexo que o João tava falando, além dos pecados, das consequências que o pecado traz pra nossa vida, isso também reflete muito sobre a nossa saúde mental. sim. Cara, quantos amigos eu conheci que eram cristãos, assim, se desvirtuaram de forma inesperada e a mente, sabe, tá totalmente, o psicológico fica totalmente abalado. São amigos meus que estão em depressão e que Exato. você fica, caraca, O como? peso de um relacionamento não é só espiritual. Também tem as marcas psicológicas Físicas. e físicas que às vezes isso pode gerar em alguém. Lembrando que entendeu? futuramente teremos uma convidada psicóloga aqui pra explicar Sim. mais Também sobre o Não, assunto. com certeza. Vai ter mais gabarito que a gente É. pra poder falar. Mas, tipo, Mas são coisas que a gente vê, de pessoas que você vê, cara, tava tão bem. Experiência. né? E ela quantas e a pessoas não pessoa saem vai traumatizadas de contando. relacionamentos? Até mesmo relacionamentos cristãos. Quantas pessoas não saem? Porque, tipo, infelizmente, estar na igreja não é sinônimo de uma pessoa emocionalmente saudável. E Não. é até questão. Isso você falou é, até esse é hoje, outro o pastor quadrado que a gente Júnior, coloca. Não é porque a pastor pessoa tá na Júnior, igreja que ela é uma pessoa verdade. santa que ela não tem problema. Na verdade, é É completamente completamente o contrário. contrário. A pessoa Pessoas com que estão na problemas. igreja são pessoas com problemas que suscetíveis. reconheceram que tem problema. Eu reconheço que tem problema e eu busco mudança. Eu busco transformação de vida e eu venho pra igreja. Tipo, é uma analogia maravilhosa que eu já ouvi usarem, que a igreja é como se fosse um hospital gigante. Algumas pessoas já estão mais curadas e conseguem ajudar outras, mas outras estão completamente destruídas. Acabaram de sair de um acidente Todos horrível. estão no momento do processo. né? Exatamente, mas todo mundo ainda tá num Tá no nível de processo. processo que precisa Sim. de cura. Todo mundo Sim. ainda precisa Todo mundo. melhorar. Ninguém é santo, ninguém. E essas situações, assim, acabam atrasando, né? Existem alguns jovens que estão na universidade que, uma bebida, Começa a você pode relevar. beber, mas não Começa se a embriaga. relativizar. Começa com a cerveja sem Relativiza. álcool. É o relativismo. E, né? assim, basta, Tudo começa a relativizar e quando vê, tá na. e basta uma brecha Não. desse tamanho Mas onde aqui, que tá escrito cara. isso? Não, onde que É. tá escrito tal coisa? Onde tá Basta escrito uma que não brecha pode? esse tamanho aqui pra Satanás Sim. entrar e fazer um estrago na sua vida. É o abuso, Mas nessa uso e o abuso do livre-arbítrio. E isso fica Sim, muito, e o muito que você falou é que explícito. quando você vê na palavra as coisas se cumprindo, isso daí é real, porque por mais que, né, você falou, né, até Jesus teve tentações, enfim, só que tá lá na Bíblia que o fardo dele é leve, sabe? E também tá na Bíblia que, jovens, eu os escolhi porque Exatamente. vocês são fortes e por isso vocês são capazes, vocês já venceram o maligno, então Cheguei a por arrepiar. mais que a gente Olha! O fardo é leve, mas a recompensa é boa. Eu tenho É isso toda a pra te experiência de falar. filho de pastor. É muito. Que isso? Eu tenho isso pra te falar. Não, mas emocionante. mas é exatamente É muito isso, cara. emocionante, cara. Porque É muito tremendo. Tá lá, cara, vocês vão passar por isso, vão ter as tentações, mas, cara, relaxa, eu tô com vocês, sabe? Não foi à toa, Ele sabe? Ele não bate escreveu Ensina, isso. ensina. Ele, Ele- o mundo. E pensa. Pô, mas isso é muito bonito E, de você pensar. se você sabe? pensa que, tipo assim, ele já escreveu isso sabendo. Ele sabe que. Ele já mano, sabia o que daqui você a vai tantos passar, não o anos que você tá passando, já o que vão vai ter passar, ele já jovens da sabia. universidade, cristãos, que vão passar Que por vão passar coisas. por esse Então, sufoco, deixa eles eu vão deixar precisar de Gente, consolo. olha o cuidado. Pro maior Deixa eu desafio que deixar a um gente manual. pode viver. Deixa eu deixar Tá um um manual manual pra aí. ele, gente. Isso me arrepia, isso me emociona. Mano. Deixa eu deixar um manual pra ele, sabe? De como lidar com essas É. situações. O amor que a gente consegue encontrar É muito de cuidado. Deus por nós nas escrituras é incomparável. É o tipo- cuidado, né? Você não consegue encontrar, não importa o quanto seus pais te amem, não importa o quanto os seus cuidadores te amem, Deus sempre vai amar mais. O amor que ele dá, que ele oferece, é muito mais absoluto. É muito mais. Você fica muito mais imerso. E uma coisa também que o pastor Luiz, né? Que era o apóstolo, era o apóstolo que É o apóstolo da rede. Da rede. Pra quem não sabe, O somos apóstolo uma igreja existe com apostólica Tony, que estamos né? inseridos numa rede, a rede apostólica Terra Santa, que é a rede Uma coisa que ele da falou. aliança que é inserida tá na rede dentro, apostólica que Terra ficou- Santa. Coisa em si. Uma coisa que ele falou que Vai ficou vir muito o estatuto da gravada. igreja. Isso aí. Abriu. Então, gente, vamos ver. Vamos abrir a página. Vamos lá. Número 1. Uma coisa que ele falou que foi muito marcada no meu coração é que não adianta mais também, os pais podem ensinar a 18 anos para aquele jovem bebida é errado, sexo é depois do casamento, e etc. Né? Todos os princípios que a gente conhece.
Mas o jovem hoje está chegando na faculdade e ele está, assim, se corrompendo. A gente está A vendo. palavra tem que estar enfim, gravada. Não adianta e- se os e pais não forem só a pagar um palavra. Tem que ser a sua Com experiência, não a certeza. E a experiência do gente seu volta pai. de novo à É. base fundamental. Como O fala Deus tem que Davi. ser seu. É. Como fala Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sim, mas o pastor Luiz falou também de uma coisa muito importante que eu nunca tinha parado para pensar, que são nas experiências que a gente precisa formar para fortalecer a nossa fé. A gente precisa fortalecer a nossa fé todos os dias, buscar experiências todos os dias. Foi, Essa tem sido as minhas orações. foi o que aconteceu sabe? com o Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Tanto que Mas agora quando, meus olhos depois chegam. É porque disso- não tá funcionando mais, o mundo tá muito atraente. Então o jovem precisa de E ter tá uma muito fácil experiência, a tentação. ele precisa ver. Hoje em dia é tá muito mais fácil. fácil. O pecado tá muito acessível. Antigamente você tinha que correr atrás dele. Hoje o pecado pastores se falam, apresenta "Nosso pra que tinha que você. pular Pode- Na muro, minha mão que tinha tá que o meu pular muro. celular É. que eu posso acessar qualquer coisa. Eu Exato. posso fazer Verdade. Tá qualquer muito coisa. fácil. É muito difícil. Mas apesar desse problema, desse desafio, tá lá escrita a solução. E também, Ó. quando ele Eu vos fala... escolhi porque sou esporte. Sim, e quando ele fala Portanto, já de venceis o marido. que É o os pais spoiler. também precisam interceder para que seus filhos tenham experiências, sabe? E nós também, como jovens, a gente precisa Sim. entender essa responsabilidade de buscar experiências que vão fortalecer fortificar a nossa fé. Não adianta, sabe? Não só adianta o pai ou a mãe ficar ali. Botando numa rédea. É, É importante não também- funciona mais. Não Não funciona funciona, mais. Na mais. verdade, eu acho que nunca funcionou, gente. Eu As coloco- pessoas eram doutrinadas É pelo medo, temor né? e medo, né? É o temor e o Também medo. outra coisa da Do pregação temor e de do medo. hoje. Do medo, É temor e realmente. medo. Isso aí é tipo. Ensinar pelo medo não funciona. A pessoa vai tentar fugir, vai fugir de algum jeito. Exatamente. Ou ela vai chegar No num segundo ponto que e ela não vai tiver explodir. não tiver Ela mais vai sobre chegar o num ponto de controle. sobrecarga e vai explodir. No segundo que você não tiver mais controle sobre essa pessoa. Ela vai É, ter a que o liberdade que ela jovem- tanto almeja. Exatamente. Quando. Ah, tá, fiz 18 anos, saio de casa. Sai de pronto. casa aí, e o vou que você experimentar faz a com vida. isso? Fala, Assim "Nossa, como a história do filho chegou nesse pródigo." ponto, Exatamente. cara, vai ver o histórico. Mas assim, também é importante pensar que às vezes famílias acabam colocando a culpa só nos amigos, a culpa A culpa é da das pessoas pessoa, e tal, das más a companhias. culpa na universidade, Nas da influências. ideologia Exatamente. das pessoas. Mas cara, a palavra Esquece tem que tá da guardada no própria coração. Exatamente. Se responsabilidade. você não tiver com a base firmada, cara, a Essa é a culpa é chave. tua também. A Essa culpa é é a sua, chave. da sua responsabilidade. Você que deixou de A gente não orar. tá Você eximindo que deixou de também a buscar. nossa Tipo, a gente começou aqui Deus está falando, lá, né, mas você que se afasta dele. falando sobre todas as tentações e sobre todos os absurdos da universidade, mas isso não deveria ser um fator influenciador a ponto de mudar tudo que eu aprendi há 20 anos Sim. atrás. É difícil, mas não vai mudar um princípio que está Exatamente. estabelecido em mim. Exato. Quando a gente entra, né, quando a gente anuncia que você está indo na universidade, eu acredito que isso seja para qualquer universidade, qualquer faculdade, ele fala assim, tá, e aí, já te ofereceram bebidas, drogas e sexo? Mas eu acho também Mas tá não muito precisa. relacionado à Lembrando, nossa você não precisa geração. estar numa faculdade para ser oferecido isso. Isso. Hoje em dia está muito fácil. Tá. Mas eu acho que está muito relacionado também à geração das influências que a gente tem. Uhum. Porque a gente vê essa geração dos Quem tá, influencers, né, óbvio, influenciando. existem pessoas que fazem o trabalho dela e isso daí é maneiro e tal, é legal. Joinha? Só que assim, a gente tá na nossa vida assim, a gente acaba almejando as coisas que eles têm, sei lá, o carro do ano, tudo do ano, e aí você vê eles estão na festa e tal. E às vezes a gente acaba almejando essas coisas, nosso coração almeja, e a gente esquece dos princípios que nossos pais deram na nossa vida inteira. Mas sabe? aí a gente volta na Isso palavra. é verdade. Porque a gente tá que voltar. pensando, tipo, é o que o João Quadrado, fez. na rédea. Mas aí a gente vem pra Bíblia de novo. Não vos Exato. conformeis com esse século, mas transformai-vos Pela pela renovação da renovação vossa da nossa mente. Então, a gente precisa. Tipo- se Deus falou, a gente não Caraca, a gente tá não bem é algo bíblico. dado. Não é, não? A gente tá Caraca, que orgulho! Que Não é orgulho. algo dado, não é da nossa natureza. Você já parou porque a gente tem que lutar contra a nossa natureza o tempo todo? Sim. Enquanto a ciência tá falando, são a fase dos hormônios, a gente ouve muitas pessoas falando. Exatamente. O adolescente Ah, tem que tá se tudo conhecer. bem, ele é jovem, tudo É o bem que ele Paulo beijar, diz, tudo né? bem ele à fazer. masturbação. O jovem tem que se conhecer, a Conhecer o menina próprio tem que corpo. se conhecer, o rapaz. A gente ouve muito isso, assim, de pessoas que Como- estudam. Exatamente. Ou até mesmo sobre o sexo antes do casamento. Ah, como você vai saber que você vai gostar? Como vai saber se ele é bom se você nunca experimentou antes? É uma frase, tipo, super absurda, mas ridiculamente normal. Então, é o tempo todo fugindo do que é da nossa natureza. A gente procura um caminho que vai contra a nossa natureza. É aquilo Sabe? que, Porque depois que o pecado Paulo entrou, diz também. só o ladeira pecado abaixo. É a Ladeira nossa, abaixo. nossa Foi só- natureza. foi Não só deixe o ladeira pecado entrar na sua Exatamente. natureza. Não deixe se tornar. Exatamente. Se tornar É um natural. Não conflito deixe, o não deixe. tempo Não posso inteiro. deixar. Se tornar natural. Você tem que conviver no meio daquele meio das pessoas que são contra os princípios, muitas das vezes, mas você não pode deixar se contaminar.
Você tem que manter a sua frequência, manter a média das 5 pessoas que você entra, que você se relaciona. Você tem que manter, óbvio, você tem que estar aberto às pessoas, tem que, sei lá, se relacionar, fazer um trabalho, ou apresentar o trabalho, não sei, quaisquer que sejam as situações, mas você tem que manter o seu princípio, manter os seus valores ali e não negociar eles. Sim. Não negociar e também não entrar numa caixa, num caminho de sou cristão, sou superior, nem sou Sim. cristão, sou inferior. Sim. Entendeu? Tipo, não mereço estar aqui. Tipo, Poxa, aqui Não não é um meu pedestal lugar. e também não Exatamente. num lugar Não abaixo. se inferiorizar. A gente quer que a faculdade acabe logo porque a gente quer trabalhar, mas não no sentido de, ai meu Deus, eu Foi sou um tão suplício. oprimido aqui. Como Entende? opressão. Assim, Às vezes eu e, posso tipo, ajudar uma pessoa que está isso precisando ali. Isso a gente É, tá do jeito que falando eu sou. na universidade, Sobre porque todos propósito, nós chamado, estamos né? inseridos No nela. âmbito da Mas eu universidade. acho que isso é pra qualquer âmbito. É tipo no trânsito. É tipo, o respeito que você tem que ter. O trânsito é ridiculamente estressante. Acho que Principalmente isso no ensino médio também, é na fundamental. escola, é no trânsito, é na academia, Na no seu sua ambiente família, de na sua trabalho, casa. é na família, em tudo. Tudo isso, tipo, os valores e os princípios são os mesmos. Você só muda o ambiente, Sim, entendeu? com certeza. Não é tipo um camaleão Se também. você se sabe? adapta, Exatamente. eu tenho um princípio aqui e outro princípio ali. Tipo, na igreja, Na eu igreja preciso tem um ter jeito. esse perfil. A gente entra no Não mais é? temido agente secreto, que é uma pessoa diferente da outra. Uma pessoa na A gente igreja, não tá uma falando... pessoa... Coisas que eu Sim, acho um a gente não tá absurdo. a gente não tá falando sobre assim postura, porque existem lugares, por exemplo, ai, gente, onde o juiz fica no tribunal, você não vai entrar de tribunal. chinelo e bermuda. Existe Sim. uma Se adequar, uma conduta, adequação. Mas existe uma conduta, mas você não muda eu, por exemplo, aquilo que está por trás talvez disso. seja uma opinião radical, olha só. Quem diria eu ter uma opinião Cuida, radical? diretor, É assim, gente. É diretor, olha o corte, diretor. É Não, comprometedor. não é isso. Não é nenhum absurdo. Mas, tipo, eu não acho que nós deveríamos ter 2 guarda-roupas. Do tipo, a roupa, esse aqui eu Sim. uso na igreja, isso aqui eu não uso. Isso aqui eu uso do lado de Não, com fora. certeza. Isso Eu acontece acho muito que- pelas O pessoal mulheres. fala daquele teste. Acontece Não, muito. acho que Não. todo Não, mundo, mas é essa a visão. não, com Só pra certeza, explicar, só pra Questão da explicar. A eu roupa, concordo. a roupa da mulher, a roupa de sair, por exemplo, a roupa de ir pra igreja. O homem, Eu tende não a usar gosto qualquer de roupa roupa. de reverência. Por exemplo, eu Sim. não usaria bermuda num culto. Sim, exato. Mas as minhas bermudas são suficientemente castas para serem usadas em um culto. Por exemplo, Não. não Sim, eu não cabe. subiria no altar. Algumas O altar é outro. Não Não é porque que é o outro altar nível, é outra é responsabilidade. É outro nível de É outra nível reverência temor o altar. É um Eu entendo, ministério, você tem assim. que entender como um ministério. Tipo, na sua se alguém vida. chegar. Se alguém, nem- porque existe o átrio, santo lugares são todos santos. Então, se alguém chegar de bermuda aqui na Vai nossa ser recebido, igreja. vai ser bem E recebido. ninguém vai, não é aquele olhar de. Não, mas está eu tô de falando- bermuda. Mas assim, no sim. altar exige uma postura mais. Mas aqui, se você quiser visitar a gente e vier de short, Estou gravando esse É. podcast de chinelo e ele bermuda. tá de chinelo e bermuda. Chinelinho aqui, ó. Não Da se sinta Havaianas. oprimido. Tipo, eu não, Aqui não é meta de ninguém oprimir ninguém. Aqui, Existem todo mundo- ambientes, mas também isso não pode fugir muito. é o que eu não tô falando. Tipo, eu Sabe? acabei usando a bermuda como um exemplo, mas eu tô Não, mas falando. ficou claro. Não seria. Eu não posso ter uma mini saia no meu guarda-roupa. Pra você sair pra E, rua. e aquele vestidão que nem os meus tornozelos Uhum. mostram. Essa parada que você fala Uhum. do camaleão, eu vi uma analogia que eu achei muito interessante, que eu sou muito ligado a esporte, futebol e tal. Não vocês diga. sabem, né? Aliás, flamenguista, graças a Deus. Nem tudo. Não, é a questão. Eu até vi, acho que se eu não me engano, o Azaf Borba falar disso. Que o culto pra gente deveria ser como se fosse o intervalo do jogo. Que é como se fosse aqueles 15 minutos que o técnico tem, assim, que seria. Pra conversar com a gente. Pra conversar, pra ver o que aconteceu e tal. E Entendi. depois tá todo mundo volta pro jogo, volta pra Boa. sua vida, porque a gente é cristão 100% do nosso tempo e o culto é aquele momento que a gente É onde tem você de... se recarregaria. Exatamente, recarregar as energias. Ou mudar a Entendi. estratégia que você tá mudar a tomando. estratégia, Entendi. sabe? Mudar o A rumo. nossa vida é mudar o jogo, rumo. sabe? Você tá Uhum. tomando uma Então, a gente goleada é e cristão- precisa É muito reverter. fácil a gente ser cristão no culto, sabe? Muito Na fácil a gente ser verdade, cristão a- quando a a- É palavra muito tá sendo fácil. Sim. No ministrada. papel. É o menor tempo que a gente tá sendo A gente cristão. tem que Porque agir. no nosso trabalho a Exatamente. gente passa 8 horas. A Na gente tem que faculdade, agir, tem que 4, agir. 3 eu no vou ser mínimo. sincera que o momento de ser cristã mais fácil da minha Na vida. igreja. Não, foi quando eu tava em treinamento pra ser missionária. Porque, tipo, Você tá numa bolha. Ou seja, você tá numa Você tá numa bolha. bolha. eu vivi com É. 20 Sim. pessoas que eram Evangélicas cristãs. do mesmo princípio, do mesmo valor que você. Mas quando você tava no campo, era tão fácil quanto? Exatamente. Porque Era existem até mais coisas difícil, muito externas. mais difícil. Existem muito interferências mais externas. complicado. Eu vivi num local fechado. Eu vivi num local fechado. Ah, tá, satisfeito? não, ela tá se afastando.
Eu vivi num local fechado com 20 pessoas, com 2 pastores. E é tipo, a menos que eu usasse o meu celular pra pecar, não tinha outra forma. Mas aí seria você que tá com muita vontade. Tá com muita vontade. É Você correr muito querer muito. atrás. É muito fácil ser A gente cristão. vivia Pra vocês que não uma sabem, é no meio do bolha. mato, nem internet pega lá. Nem se eu quisesse fugir, eu Me tinha que andar avivou. muito pra conseguir encontrar E você civilização. sedentário, você não iria. Não. Mas, Nem de tipo, bike, foi um porque ela não sabe ambiente andar de bicicleta. maravilhoso. É, não sei andar de É, detalhe bicicleta. sobre o Lorena que está expondo aqui, ó. 5 minutos. Eu Bota saio num da corte. bicicleta. Bota num corte aqui, Lorena. Fritada com Lorena, velho. Vai. Mas foi um momento maravilhoso. E me recarregou de uma forma que eu acho que até hoje eu tô usando as baterias desse tempo, 6 Sim. anos atrás. Só que foi essencial, com certeza, pra sua fase no campo, Sim. não foi? Exatamente. Foi um aprendizado. Quando a gente chega no campo, não tem ninguém pra segurar a sua mão e te falar assim. É assim que você ensina aquela pessoa ali que tá em pecado. É você e a sua experiência com Deus. É você e Com o base que... naquilo que te falaram Sim, também. na exatamente. visão, É né? você e o que você aprendeu. Entendeu? É surreal porque não tem o seu pastor pra colocar a Sim. mão no seu ombro e te ensinar. Você é referência pra aquela Exatamente. Momento missionário. Você é o padrão, você vira o Momento. molde. Não, é bom falar que a gente com certeza vai falar bastante sobre missões aqui nesse podcast, porque nós somos uma igreja missionária. Olha! Não Nós- abandonem os nós missionários. Sim, vivemos, por favor, né, não façam isso. missões e como Orem você por falou, né, eles. você esteve em Lagedo, é uma cidade no interior. Eu não falei isso, não. de Você que tá Pernambuco. falando agora. A gente já. Não. Você esteve no A gente campo, se explanou logo, então. É porque Ela teve a no informação já campo, tá na nossa já cabeça, tá então no a HD gente... lá. Então, era uma cidade no interior de Pernambuco, né, no Agreste, e eu também já estive lá, e assim, eu João vejo... também, né? Eu acho Já que só a estive Lívia lá. que você pode se É, retirar, nunca por foi. favor. A gente vai começar Tchau, a falar tchau. disso. Muito obrigado pela Não, participação. mas, Eu faço parte dessa Brincadeira. conversa, Mas, Não, mas... você não tá fazendo parte da eu vejo panelinha. realmente Não é meu essa lugar de questão fala. da Então. preparação em todo local, né? Porque em cada local que você vai fazer missões, onde você vai estar, realmente, a universidade também é um campo missionário. Sim, É bom pensar nisso. exatamente. Mas cada local você tem que ter as suas estratégias necessárias. Eu estava lendo um livro chamado Antropologia Missionária, algo assim, que é do Ronaldo Lidório. Eu já Ele li. tá É um falando- ótimo livro. Cara, é muito livro bom. maravilhoso. E na introdução ele diz assim, algo praticamente isso. Não adianta a gente for pregar com piano para os povos dos batuques. Não adianta a gente Uhum. pregar com terno pro povo da praia, sabe? A É- gente tem que adaptar a nossa forma de levar um evangelho, não mudando a escritura, não mudando a Bíblia, Princípios básicos. mas levando a forma, porque Uhum. o espírito que atua em algum local, as dificuldades de um local é diferente, é completamente diferente você pregar no Rio Grande do Sul ou no Nordeste, sabe? E quando eu estive lá em Lagedo, cara, foi um momento em que nunca fui tão atacado espiritualmente quanto lá, porque teve um momento que a gente foi entregar a cesta básica, na verdade, confeccionar, e aí depois desse momento a gente foi caminhar lá na cidade com os missionários, né, eu tava conversando sobre a questão do determinismo, que lá é muito forte, Uhum. que é a questão de não ter uma Nasci assim. perspectiva nova, De melhora. aquela Você vai- figura de Nasci Gabriel, você assim, mas- nasceu- cresci assim, vou nasceu- morrer assim. Exatamente. Tipo, a gente lá em Lagedo, a gente acaba atuando muito no Multirão, que é um bairro bem específico. E só pra contextualizar, a história desse bairro já é pesada. Ele surgiu porque lá existe uma penitenciária e essa penitenciária não serve refeições, ou não servia. E então os parentes dos diferentes. penitenciários construíram Um bairro. um bairro ao redor para poderem ficar mais fornecer fácil. a comida. Então todo mundo que mora nesse bairro ou tem Grau de parente parentesco. ou já foi preso, ou já esteve nessa penitenciária. Então, o nível de escolaridade, o nível de baixo. família, é E fora as tudo... relações e familiares que assim, são muito, assim, distorcidas Graças do a que... Deus, o tudo projeto do que já a tá gente lá há 10 conhece. anos, a gente vê uma mudança tremenda, assim, mas assim, com muita luta, muita oração e muita ajuda do projeto. E assim, só finalizando, né, aquilo que eu tava falando, que a gente tava orando sobre isso, e eles pediram pra eu dar uma palavra até pras crianças lá, e eu ia falar sobre isso. Cara, na noite antes, eu nunca tive isso, cara. Eu tive sonho relacionado ao mutirão. Tive paralisia do sono. Tipo, eu senti a opressão vindo em cima de mim, sabe? E, cara, isso daí porque eu me preparei. Eu estava em oração, sabe? Eu tava com meu pai orando com os missionários. Então, esse momento que você falou, né? Que era muito fácil, sim, ser cristão naquele momento em que você tava. Mas, com certeza, foi muito essencial pro seu momento lá, sabe? Que se você não tivesse fortalece. esse tempo, né, de preparação, esse tempo em que era fácil ser cristão, você não conseguiria transmitir o evangelho para essas pessoas. Você com preparo já é difícil, sem preparo é impossível. Possível. É muito Entendeu? ataque. É igualzinho na universidade. Vai chegar lá de qualquer jeito, É igualzinho vai tomar na bomba. vida cristã.
em qualquer momento. Você É vai difícil. tomar bomba, cara. Você vai Se tomar vo- paulada de tudo quanto é lado. Você vai ser atacado. Aí vem e o pessoal decide o que fazer. Para de ler a Bíblia, para de orar. Tá difícil demais, não vou orar. Aham. Acha que isso é a resposta? É. Como assim? Como você Exatamente acha que pra mim. parar de se Não, preparar, cara. parar Parar de de se preparar se santificar, te torna isso mais vai tornar capacitado. fácil. E, Vai cair mais fácil. se fortaleça com pessoas. Sempre. Pessoas que Aqui, a estejam história da na mesma frequência, na Acho mesma que visão. frequência. sim, eu acho Na que mesma A visão. média de 5 você. pessoas você tem que ser. a conclusão que a gente tira disso tudo, cara, é que a gente vai estar inserido na sociedade, nós não somos uma coisa à parte, mas a gente está juntos de pessoas que têm a mesma visão, que está com o mesmo objetivo, que sintoniza na mesma frequência que a gente, nos ajuda muito pra gente prosseguir pro nosso objetivo, sabe? Sim, é tipo, é sobre o que. O momento, como eu falei, o momento que eu estive em aprendizado, os meses que eu estive, foram os mais fáceis como cristão. Mas esse não era o objetivo final. O objetivo Era um final era treinamento, ir pra lá. Era uma Exatamente. capacitação pra você. Foi maravilhoso estar só Foi te no dar meio uma de armadura. cristãos 24 horas por dia. Exato. Mas não era isso que era o propósito. Eu acho que é sobre isso. É maravilhoso nós estarmos aqui no culto, mas a gente se encher e tudo mais. Momento do intervalo. Mas o propósito mesmo é a gente estar lá no mundão, sofrendo e... Apanhando Aqui e Aqui a vencendo gente depois. recarrega, aqui a gente bebe a nossa Isso aí. água, a Pois é. gente se prepara. Mas o final mesmo é a Toma um gente estar lá Gatorade. É lá fazendo a fora. diferença. Assim. Exatamente. Isso. E aqui a gente tá finalizando, né, o nosso primeiro episódio. Espero que seja bom, seja um momento Tenha sido proveitoso aí pra produtivo. cada um de Agradeço a você vocês que assistiu até agora. que escutaram. Deixe seu comentário, deixe seu Deixa seu tema que você quer. feedback aí pra Verdade. gente. Deixe o tema que você quer assistir. Até O a convidado. próxima. Vocês vão ver, né, aí nas nossas redes sociais, né, vai estar na edição, nós estamos gravando, né, e que você seja abençoado de alguma forma, tá E nos bom? acompanhe nas nossas redes sociais, que a gente vai Compartilhe estar. esse vídeo para alcançar mais pessoas. Siga-nos no Instagram, né, que é Terra Santa Ministério, e também no YouTube, que é Ministério Apostólico Terra Santa. Estaremos também em outras plataformas, né, que é no Futuramente. Spotify, enfim. Em todas as Exatamente. plataformas de Esteja em streaming. oração por nós e Por favor. Isso é importante. leia a Bíblia. Amém. Amém. Isso aí. Amém. Deus te abençoe. Muito prazer. Tchau, até. Tchau, tchau. Até. Tamo junto.